Boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui mais uma quarta-feira e elenco hoje um tema de interesse baseado nas observações que eu faço dentro da minha prática profissional, a partir de queixas e dificuldades que as pessoas me trazem e também das minhas relações pessoais, que também tem queixas e dificuldades relacionadas a esse tema em específico. Como todas as quartas-feiras, eu inicio prestando minhas sinceras homenagens e meus sinceros sentimentos a todas as pessoas e famílias vítimas da doença Covid-19. O tema de hoje é o auto-perdão, e para falar sobre esse tema, eu gostaria de estruturar a nossa conversa em cima de alguns pilares e fundamentos para que a gente possa seguir e poder desenvolver uma reflexão que seja da forma mais prática e útil possível a todos vocês que estão me escutando nesse momento. A primeira coisa que a gente coloca como um pilar estruturante do conhecimento sobre esse tema diz respeito à natureza da lei da evolução. Temos duas vertentes e vamos começar com a vertente biológica. Um eminente cientista inglês chamado Charles Darwin, ele elabora a teoria evolucionista, onde através de uma seleção natural, organismos mais adaptados conseguem sobreviver e se perpetuar, e determinados elementos e fatores exteriores podem promover mudanças, que nós chamamos de mutações ou adaptações, levando à evolução daquela espécie. Para você que já tem uma certa idade, pode ou não se lembrar das suas aulas de biologia, mas em se tratando do ser humano, Charles Darwin afirma que descendemos biologicamente dos macacos, dos símios, e através de um processo de seleção natural ou evolução, o homem vai se desenvolvendo a partir de múltiplas e múltiplas gerações, até chegar no Homo erectus, no Homo neandertal, no Cro-Magnon, até hoje o Homo habilis, e estamos vivendo hoje a fase do Homo sapiens sapiens, o Homo tecnológico. Então, vivenciamos hoje, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, uma questão comprovadamente cientificamente que organismos evoluem. Mas não é só o organismo físico e biológico que evolui. A questão da alma em si, a essência humana, ela também segue o mesmo princípio evolutivo, habitando esses corpos em evolução e se desenvolvendo e crescendo da mesma forma. Só que em padrões e características de desenvolvimento diferentes das características e padrões biológicos. A lei da evolução da alma, ou a lei da evolução moral, ela diz respeito à possibilidade de você e eu, através das múltiplas vivências que temos no nosso cotidiano, exercitar através das escolhas, do livre-arbítrio, e essas escolhas e livre-arbítrio acabam gerando consequências na nossa vida. Algumas consequências nos levam à felicidade, algumas nos levam à dor, outras nos levam a sentimentos neutros. Mas cada escolha, cada ação é sucedida de uma reação. E todas as vivências, sejam elas positivas ou negativas, acabam gerando um aprendizado. Então, estamos aqui para viver, e nas diferentes experiências, quanto mais rica a indiferença, maior é a chance de desenvolvimento da evolução moral ou da evolução da alma, que ocorre em paralelo à evolução biológica. De um ponto de vista mecânico, funcional, como é que funciona essa evolução moral? O ser humano, ele é dotado de um aparelho mental.
Algumas pessoas acham que eu sou a minha mente. Isso não é verdade. Eu sou alma, um princípio de livre-arbítrio, algo que está pairando simbólica e metaforicamente acima da minha mente. Essa alma, princípio de vontade e livre-arbítrio, ela é hierarquicamente superior ou ela manda e domina na minha mente. A minha mente, um conjunto de princípios cognitivos, de pensamento, de memória, de sentimentos, características que permitem a interação da minha alma com o meio externo e também elaboram resultados de experiência com as minhas vivências interiores. Então, existe a alma lá em cima, mandando na minha mente, que a minha mente, por sua vez, manda no meu corpo. Alma, princípio imaterial, uma centelhinha de luz, um princípio de escolha, livre-arbítrio, vontade e motivação pura. Esse princípio alma manda na minha mente, programa a minha mente, reprograma a minha mente, tem domínio sobre a minha mente, desde que eu o permita. Porque para muitas pessoas que não sabem dessa hierarquia, onde a alma está acima da mente, a mente é um instrumento da alma, ela obedece à alma, e o meu corpo obedece à minha mente, elas ficam à mercê de uma mente deseducada. Citamos como metáfora a ideia de que a mente é um cavalo bravo e a alma, princípio de vontade e livre-arbítrio, é o cavaleiro. É o cavaleiro que determina para onde esse cavalo bravo, que é a alma, vai andar. Se ele vai para lá ou se ele puxa a rédea e segura esse cavalo bravo e manda esse cavalo bravo ir de acordo com a sua direção e a sua vontade. Pessoas que não têm essa compreensão, elas acabam subindo nesse cavalo bravo e deixando o cavalo bravo as levarem aonde esse cavalo bravo quer, que normalmente não são bons lugares, porque a mente mente. Olha que frase, a mente mente. A mente é suscetível a crenças, a aprendizados muitas vezes errados e preconceituosos, a limitações, a ausência de conhecimento e leva à natural ignorância. Então, eu preciso deliberadamente cultivar a ideia de que eu não sou a minha mente. Eu sou mais que a minha mente. Eu sou alma, livre-arbítrio e vontade, e a minha mente é instrumento da minha alma que domina o meu corpo, que também é um instrumento da minha mente e um instrumento da minha alma. Dada essa ressalva, vamos falar dos mecanismos de funcionamento da mente para que a evolução se processe. É através da nossa mente que nós registramos todas as experiências vividas. E a mente possui uma base fisiológica, coisa que a alma não tem. A alma não tem uma base física. A alma é imaterial. Ela habita esse corpo como um completo. E também tem autonomia para, durante a noite, ou através de exercícios específicos, se desconectar temporariamente desse corpo e vivenciar experiências extracorpóreas, chamadas de viagem astral ou desdobramento espiritual. Mas voltando ao nosso tema, o que nós temos? Nós temos a nossa mente como uma função da alma e nós temos o cérebro, um instrumento biológico que funciona através de química e eletricidade e da condição da mente ser operada. Então, o meu cérebro é o correspondente biológico material que vem da evolução física descrita lá por Charles Darwin e serve para que a minha mente funcione nessa dimensão material, através de processos. Que processos são esses? Em primeiro lugar, um processo de interação com o meio através dos 5 grandes sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Existem outros? Existem, mas esses são os 5 sentidos principais. Qual é outra função que a memória tem?
que a mente tem? A maior função é a memória. É através da memória que a nossa mente registra todas as nossas vivências e experiências e através do mecanismo de processamento mental, que chamamos de julgamento ou valorização, nós armazenamos essas vivências nessa mente imaterial e nesse cérebro físico, de forma a acumular experiências, e esse acúmulo de experiências é o que nós denominamos de conhecimento. Então, uma criança de 5 anos, ela tem o cérebro em informação material, ela tem uma mente em informação, e ela tem um conjunto de experiências limitados à idade dela. Um jovem de 15 anos, ele tem 10 anos a mais do que aquela criança, ele tem mais experiências guardadas no cérebro material e na mente imaterial. E ele tem uma condição um pouco melhor a partir dessas experiências e já saber um pouquinho mais que tipo de escolha lhe traz dor, que tipo de escolha lhe traz alegria, que tipo de escolha é neutra para ele. E um sujeito de 35 anos ou 40 anos, a partir de um acúmulo de vivências, ele tem uma bagagem maior de experiências registradas no seu cérebro material, na sua mente imaterial, que funcionam em conjunto, formando o que nós chamamos de juízo, que é o quê? Memórias de tudo aquilo que eu fiz, deu certo, deu errado, trouxe dor ou trouxe alegria, foi algo que foi positivo ou negativo. E esse acúmulo de experiências é a nossa evolução. Então, quando falamos em evolução espiritual, estamos falando das vivências das quais passamos e que estão todas armazenadas na nossa mente espiritual e, por conseguinte, no nosso cérebro físico, biológico, que é essa grande ferramenta que até agora ainda não foi completamente entendido e mapeado pela ciência. Mas existem excelentes avanços em uma disciplina, que é uma disciplina da minha área, da psicologia, a neuropsicologia, o entendimento do funcionamento do cérebro em relação a essa mente, que é uma mente que envolve sentimentos e envolve processamentos. Essas lembranças que acumulamos durante a nossa vida, elas ficam armazenadas no nosso cérebro em múltiplas áreas. Afinal, o nosso cérebro se divide em áreas relacionadas a funções. Existe uma área bem no meio do meu cérebro, chamado sistema límbico, que armazena as experiências por teor emocional. Experiência que me trouxe dor, que me trouxe alegria, ou experiência neutra. Existe uma outra área, que é a área da lembrança ou memória visual. Ela fica aqui no cucuruto, do lado oposto aos meus olhos. Existe uma área que é a área da memória auditiva, que faz com que eu me lembre de todos os sons, vozes, músicas que eu guardei. Existe uma área que nós chamamos de hipocampo, que fica atrás da testa. É uma área denominada neocórtex, a área que foi desenvolvida dentro da lei de Darwin, de evolução, mais posteriormente, e é típica só do homem moderno. Essa área é a área da memória. Ela se completa a partir a sua formação biológica, normalmente a partir dos 21, 22, 23 anos. Por isso nós dizemos que pessoas mais novas não têm juízo. Por que elas não têm juízo? Porque nem biologicamente essa área do cérebro que armazena as minhas escolhas e as classifica como sendo escolhas certas ou erradas, determinando o meu juízo, ainda não está completamente biologicamente formada para que a pessoa faça escolhas mais maduras e sábias. Obviamente, isso varia de pessoa para pessoa. Mas o que eu posso dizer para vocês? Uma pessoa de 30 anos, de 35, de 40, já tem essa área do cérebro aqui, depois da testa, já formada, já tem uma quantidade de experiências guardadas do que é certo ou errado, e já consegue determinar e fazer escolhas mais maduras e acertadas, tendo resultados melhores.
pessoas mais ajuizadas. Estão entendendo como é que funciona a coisa? E vamos lá, então. Essas informações que eu guardo no meu cérebro material e na minha mente imaterial estão todas intercambiadas e interconectadas. Uma situação difícil, onde eu fiz uma escolha, e essa escolha foi infeliz e me causou dor, ela fica armazenada no meu cérebro, numa área envolvendo múltiplas funções. Eu me lembro visualmente do que eu fiz, eu me lembro dos sons, eu me lembro do cheiro daquilo que eu fiz, eu me lembro das atitudes, e eu me lembro especialmente do sentimento de dor que eu tive quando eu cometi aquele erro. Essa experiência fica registrada por teor emocional, formando o que nós determinamos de sentimentos complexos. Por exemplo, se eu cometi um determinado erro, e esse erro está guardado na minha memória, e tem um registro completo de imagem, de som, de lembrança e de sentimento, eu posso formar o que nós chamamos de ressentimento ou de culpa por ter cometido um erro e sofrido e causado dor a outras pessoas. Esse é o mecanismo de evolução que tem uma vinculação a esse aparelho mental e ao cérebro material. A questão toda é você, tendo um entendimento baseado nisso, elaborar reflexões. E que reflexões podemos trazer em cima do tema proposto, que é o auto-perdão? A ideia é muito simples. Vivemos única e exclusivamente no presente. E a única possibilidade de evolução é a partir do que eu estou passando aqui agora. Você sabe disso. O passado já passou, não volta mais. E o futuro é uma folha em branco que ainda não aconteceu. Mas quando eu estou influenciado cerebralmente ou mentalmente por ressentimento ou por culpa, eu estou, de forma errada, perdendo energia, me deslocando do momento presente. Se eu tenho um ressentimento, uma mágoa de alguém que me fez mal, eu estou vivendo no passado, gastando energia com uma coisa que não tem mais como voltar atrás, porque o passado não volta. Percebam? Se eu cometi um erro ou passei por uma experiência onde erraram comigo, que eu sofri, eu posso também ter medo de viver a mesma dor no futuro, vivenciando ansiedade, me tirando do presente. Percebam, existem sentimentos que nos tiram do momento presente, nos deslocando ou para algo que já aconteceu e não volta mais, ou algo que ainda nem aconteceu. E o entendimento e a compreensão dessa dinâmica é fundamental para você passar a administrar essas vivências e experiências e ter um papel ativo na sua vida, no sentido de escolher o que você quer alimentar aqui na sua cachola. Entendam, é no processo de perdão que está o início de todo tipo de cura dos males que afligem a alma humana. Vou dar um exemplo muito simples aqui, que é um exemplo altamente comum. É o exemplo de uma moça que foi traída pelo seu noivo e que hoje não consegue ser feliz com o novo namorado, porque ela tem medo, pavor de que esse namorado novo venha atrair ela e causar a mesma dor que ela passou. É um exemplo onde ela vive um tanto no passado, no que aconteceu, mas o que mais incomoda ela é projetar um futuro que ainda não aconteceu. Percebam, essa moça, ela é refém da mente e do cérebro dela, que guardou uma lembrança negativa, está apegada, amarrada e impedida de ser feliz por conta de um evento doloroso e traumático. Vou citar um outro exemplo inverso. Um moço que não consegue se entregar a um relacionamento novo porque também sofreu um abandono, uma desilusão amorosa. Então, o que acontece?
ele ainda não perdoou a moça que o abandonou, e por não ter perdoado ela, ele não sai do passado e não consegue viver o presente e ainda por cima projetar um futuro. Percebam, dois exemplos afetivos aonde o ressentimento, a mágoa e a ausência do desejo de perdão impedem a pessoa de viver o momento, se articular nesse momento a partir das suas qualidades e competências e conseguir superar uma dor, movimentando-se a viver coisas e nessa vivência armazenar experiências e evolução. São pessoas que estão doentes do coração através dessa ferramenta aqui, que ainda insiste em guardar lixos que precisam ser reciclados. Existe uma idealização muito grande do perdão, como se perdoar fosse um ato santificado, como se perdoar fosse esquecer. Perdoar não é esquecer. Você não precisa nem deve esquecer aquilo que você fez de errado e as coisas que fizeram errado de você. Se você esqueceu o que você fez de errado, amanhã você corre o risco de fazer a mesma coisa. Se você esqueceu o que fizeram de errado com você, corre o risco de você ter um posicionamento ingênuo e se colocar numa condição de vulnerabilidade e sofrer da mesma forma que sofreu do outro lado. Perdoar não é esquecer. Esquecer é Alzheimer, é bater a cabeça. Isso não existe. Perdoar é a escolha de não permitir que essa dor continue me atrapalhando. É colocar um basta numa dor de ressentimento por algo que eu sofri ou de culpa por algo que eu fiz e entender que isso é da natureza humana, que isso faz parte da gente e escolher todas as vezes que a minha mente, por armadilha, me aprisionar e me tirar do momento presente e das oportunidades de felicidade que eu atraio através da lei de sintonia, eu deliberadamente, pela minha escolha, um princípio aqui da alma, que está acima da mente, que está acima do corpo, escolher não dar ouvido ao que aconteceu e escolher não me deixar influenciar e sofrer por isso. É fácil? Não. É um exercício, uma proposta. O que eu costumo dizer? Algo que demorou 5 anos para quebrar, não se conserta de uma hora para outra. Pode demorar 5 dias, 5 semanas, 5 meses ou até 5 anos. Mas não importa. O que importa é que existe dentro de você um desejo pela felicidade e libertação de algo que o aprisiona. Esse é o sentido para ser colocado. Mas como é que a gente trabalha essa questão? E agora vamos falar de auto-perdão. Não é incomum eu ver pessoas, e por isso que eu elaborei essa palestra de hoje com esse tema. Eu vou contar uma breve história que ela pode ou não ser verdadeira. É a história de uma moça que trabalhava numa determinada empresa e ela tinha uma grande amiga trabalhando no mesmo departamento, com uma função muito próxima a ela. E numa determinada circunstância, essa empresa em crise teve que, numa redução de custo, se desfazer de um dos funcionários. Essa moça, se utilizando de uma esperteza, ela acabou agindo de má fé e criando uma situação para que a colega dela tivesse preferência na demissão e ela pudesse manter o emprego dela. Passado o susto, essa moça começou a sofrer de remorso, de culpa, de arrependimento. Ela se lembrava do que fez, ela se envergonhava daquilo que fez. E isso, devagarzinho, foi trazendo um adoecimento inicialmente do emocional, depois do mental e depois do seu corpo, através de uma doença chamada depressão. Essa moça
não aguentando mais esses sentimentos ruins, ela pede afastamento, consegue um afastamento para tratamento psiquiátrico e psicológico, passa por 2 ou 3 médicos, testa medicações, mas nenhuma consegue diminuir a sua depressão, a sua dor, a sua tristeza, o seu desânimo. Ela passa por alguns profissionais psicólogos e ela não consegue receber ajuda desses psicólogos. E até que chega um ponto aonde ela se vê na necessidade de retornar à empresa. Não aguentando mais trabalhar lá, ela perde a conta. Essa moça, por conta de um erro que ela cometeu, ela foi perdendo a saúde, ela perdeu o trabalho, ela perdeu o amor pela vida, ela tentou procurar atendimento médico, psicológico, e ela chega até nós numa condição muito difícil, já emagrecida, com uma depressão resistente, completamente apática, desanimada e desesperançosa. Após algumas consultas, o diagnóstico que nós chegamos foi um. Essa pessoa sofria de culpa, de remorso. A culpa e o remorso são sentimentos destrutivos. Imagine que alguém faz mal para você. Sem você querer, você sente raiva por ter sofrido, e você, sem querer, de forma muito humana, pode inconscientemente desejar que essa pessoa sinta uma dor parecida que ela fez você sofrer. Essa é a dinâmica da vingança. Uma dinâmica humana, natural, não é bonita, não é louvável, mas é humana. E nós somos humanos, estamos aqui para aceitar a humanidade. Nossa é dos outros. Mas imagine se esse sentimento que eu acabei de descrever está relacionado de você para você mesmo. Essa moça, ela cometeu um erro. Ela se arrependeu. Ela se sente culpada. Ela determinou que ela agiu errado. Ela sente raiva da atitude que ela cometeu. Ela sente inconscientemente o desejo de se punir. E a forma que ela inconscientemente arrumou para se punir foi desenvolver a doença da depressão. Ela passou por 3 ou 4 psiquiatras e nenhum remédio fez efeito. Ela passou por psicólogos e nenhum conseguiu ajudar. Se eu te perguntar, você que está me prestando atenção na minha fala, o que você acha que essa moça tem? Pode ser que você que está prestando atenção já tenha matado a charada. Ela, através da culpa e arrependimento, determinou para ela mesma, inconscientemente, uma pena a ser cumprida. Ela errou e ela não se achava merecedora da cura, da melhora da depressão. O meu trabalho foi tornar consciente esse mecanismo inconsciente dela, aonde ela, por culpa, tinha uma atitude de autossabotagem e autovitimização e não se permitia melhorar. E quando ela tomou consciência, nós começamos a trabalhar o que a gente chama de auto-perdão, através de uma técnica muito simples e de um entendimento que é acessível a cada um de vocês. O primeiro entendimento: somos seres evolutivos. E como seres evolutivos, estamos aqui para aprender. E como um ser humano ele aprende? Ele aprende através do erro e do acerto. Uma criança aprende a errar levantando, dando dos passinhos, batendo com a bunda no chão e chorando. Mas ela não desiste, ela levanta, caminha de novo, cai, chora, levanta, cai, chora, levanta, até que as pernas dela estão fortes para poder caminhar. Uma criança aprende a ler e escrever de que forma? Através do erro e acerto. Escrevendo, apagando com a borracha, passando guspo na borracha, fazendo buraco no caderno. Vocês lembram disso? Uma pessoa aprende a andar de bicicleta caindo, machucando, ralando o joelho, o cotovelo, subindo de novo, tentando novamente. Nós aprendemos a viver através de erros e acertos. A humanidade vive num estágio intermediário entre ter qualidades que o aproximam do espírito elevado, virtudes, e ter também defeitos, vícios, que nós carregamos da evolução lá de Darwin, do homem primitivo. Isso somos nós nesse momento, seres em transição, seres de luz e sombra, seres de qualidades e defeitos, seres que só evoluem
através do erro e do acerto, da tentativa e do erro. Então, quando eu começo a trabalhar e passar esse conceito para ela, eu começo a convencer ela de que naquele momento ela errou, não porque ela é má, ela errou porque aquilo era a única coisa que ela tinha para oferecer naquele momento. Mas ela rebate, hoje eu não faria igual. Mas, querida, hoje você não faria igual porque você já cometeu erro, já sofreu, já aprendeu. E é fácil você de hoje julgar o você de 2 anos atrás que cometeu um erro. Mas é altamente injusto. Porque naquele momento você fez o que você achava melhor, o que era possível. Isso quer dizer que nós fechamos os olhos para os nossos erros? Não. Quer dizer que nós temos uma atitude caridosa, amorosa, de compreensão e entendimento, de perdão, de auto-perdão, de autoaceitação. Ensinamentos de Jesus na Terra. Quantas vezes Jesus ensinou sobre perdão? Várias e várias vezes, verbalmente e através do seu exemplo. Múltiplas vezes. Prostituta sendo apedrejada, a mulher adúltera, a multidão com pedras para delapidar, para apedrejar ela, matar ela a pedrada. Jesus chega com caridade, aceitação incondicional, humanidade. Olha para todo mundo e fala assim: atire a primeira pedra quem nunca errou. Todo mundo baixa a cabeça envergonhado, porque ali existia a verdade, larga as pedras e vai embora para casa. Quem sou eu para acusar o erro do outro? Quem sou eu para acusar o meu próprio erro? Afinal, eu sou humano. E Jesus não julgou ela. Ele fez uma coisa. Ele não chegou para ela e falou assim, ó, morra de remorso, se mate de depressão, abandone tudo, se auto-sabote, se impeça de ser feliz. Jesus colocou a mão na cabeça dela amorosamente e falou assim, ó, se arrependa do seu erro, vá e tente não errar de novo o mesmo erro. Olha a sabedoria dessa lição. É isso que nós precisamos incorporar, mas inicialmente dentro da gente. Não é possível eu perdoar um terceiro se eu não perdoar a mim mesmo. O tema de hoje, como auto-perdão, é eu olhar para o meu passado e fazer, através da terapia do perdão, das orações de perdão, do entendimento de que os erros que eu cometi, desde que eu me lembro por gente, não foi na intenção de prejudicar, de causar dor para mim e para o outro. Era somente o que eu tinha para oferecer naquele momento. E isso me serviu de grande lição e aprendizado, porque tudo isso está gravado aqui. E o auto-perdão não é esquecer o que eu fiz de errado, é escolher não sofrer mais por causa disso. Quando me vem na lembrança um erro do passado, eu tenho 2 escolhas: abraçar essa dor e me auto-torturar, ou seguir o exemplo de Jesus e exercitar o auto-perdão, a autocompreensão, o auto-entendimento de que eu sou humano, que eu estou fazendo o meu melhor a cada dia. E quanto mais dias passam, mais através de erros e acertos eu evoluo e posso aprimorar as minhas escolhas, me transformando numa pessoa melhor e mais iluminada. Mas para que isso aconteça, eu não posso me auto-sabotar, eu não posso me vitimizar. Final da história da moça. Ela conseguiu, com o tempo, entender que o erro que ela cometeu foi baseado no medo de perder o emprego e não ter como sustentar a família. E, em vez de alimentar a culpa, ela se encheu de coragem, se arrependeu do que fez e foi atrás dessa moça tentar fazer a reparação quando necessário. Conversou com ela, explicou a situação, de uma forma muito humana e humilde, pediu desculpas e se propôs, naquilo que fosse possível, estar ajudando em pagamento aquilo que foi desequilibrado pelo erro que ela cometeu. Porque a justiça que a nossa consciência propõe para a gente não é pagar o mal com sofrimento. Isso é uma visão errada, negativa, ignorante, pequena.
se existe algum desbalanceamento por um erro que eu cometi, o balanceamento tem que vir através de uma outra lei, que se chama a lei do trabalho, da misericórdia de Deus, que permite a gente pagar os nossos erros ajudando o próximo, não com o autossofrimento. E isso também fez parte da terapêutica dessa moça que eu citei como exemplo. Para que ela agilizasse o processo de auto-perdão, eu solicitei que, além desse encontro de reparação, de pedido de desculpa, ela também se dedicasse a um trabalho de caridade, onde ela viesse ajudar pessoas a se empregar. Já que ela trabalhava no departamento de recursos humanos, ela se propôs a fazer currículos e revisar currículos gratuitamente das pessoas que procuravam ela ou que eram desligados daquela empresa que ela trabalhava anteriormente. E com isso ela ajudou muita gente, reequilibrando a balança da causa e efeito do karma, no sentido de poder pagar o mal que eu fiz com o trabalho, não com autopunição, sofrimento e autossabotagem. Perdão se trata de se desconectar com o evento sofredor. Entender que foi uma coisa que aconteceu no passado e que eu não tenho mais como voltar atrás. A única ação possível é no presente, quando possível. E quando não é possível diretamente, posso fazer reparações indiretas. Maurício, se eu me proponho a perdoar alguém que me magoou, ou se eu me proponho ao auto-perdão, eu vou lembrar do que eu fiz? Deve, porque é justamente a lembrança que faz com que você não erre de novo. Maurício, por que é tão difícil perdoar? Por 3 fatores que eu vou descrever rapidamente. O primeiro, existe uma característica muito comum num grande número de pessoas de colocar a culpa nos outros por tudo que acontece de errado. O famoso bode expiatório, que é muito confortável. As coisas acontecem na minha vida porque o meu pai bebia. As coisas acontecem na minha vida porque minha mãe não me criou, ela me entregou para minha avó. As coisas acontecem na minha vida porque o meu marido é ruim. As coisas acontecem, tudo tem uma desculpa. E está na hora de entender que a minha vida só vai melhorar se eu assumir a responsabilidade das minhas atitudes no presente, perdoar aquilo que aconteceu de errado no passado e seguir adiante. Porque perdoar não é esquecer, é escolher não sofrer mais por aquele evento. Segundo ponto, existem muitas pessoas que vinculam o perdão à ideia que o outro mude. Eu só perdoo se o outro mudar. Errado. Perdão é um ato individual e solitário. Só cabe a você. Se eu perdoar, é por escolha minha. Se alguém me magoou no passado, eu não preciso esperar que essa pessoa mude ou se santifique, ou que reconheça o erro. Eu escolho perdoar ela, por quê? Porque esse ressentimento que eu guardo aqui na minha mente gasta uma energia e me impede de ser feliz. E esse perdão tem como principal beneficiado eu mesmo. Então, eu não espero que o outro melhore. Porque tem pessoas que não vão melhorar. Podem até piorar. Tem gente que é egoísta e vai morrer egoísta nessa vida. E se eu for esperar ela melhorar para perdoar, eu não vou perdoar nunca e vou continuar sofrendo com a vida empacada, gastando energia numa coisa que não tem solução. Então, o meu perdão não depende do outro. É uma escolha minha e própria. O perdão sou eu e não é ele. E por terceiro, se eu tenho um ressentimento, uma mágoa, ou eu fiz mal para alguma pessoa por um desentendimento, e a nossa convivência é inviável, o perdão não implica em reconexão e retorno à convivência. A lei da caridade e do amor, ela pode pedir que você simplesmente não alimente ódio e ressentimento, mas mantenha uma distância de segurança. Tem muitas pessoas que acham que perdoar alguém do passado é ir lá e voltar a viver do jeito que vivia antes de tudo acontecer. Não necessariamente. Eu posso ter uma escolha de perdoar essa pessoa, deixar esse evento para trás
mas escolher seguir um caminho diferente. Ah, mas e o que vocês têm para pagar ou não pagar? Eu não acabei de dizer que a lei de misericórdia permite que eu equilibre a balança através do trabalho? E quem me disse que eu sou obrigado a equilibrar justamente com uma pessoa que ela pode não estar preparada ou eu não estou preparado para uma convivência sadia, gerando outros desentendimentos e dores que venham gerar mais mágoa e ressentimento? Deu para entender isso? Terapia do perdão. Exercício com disciplina e regularidade a ser feito todos os dias. 5 minutos. Fecho os meus olhos, elevo o meu pensamento a Deus e mentalizo a pessoa que me magoou ou que eu magoei. Mentalizo essa pessoa com um sorriso no rosto, com saúde, com felicidade, com paz de espírito, com equilíbrio. Mentalizo uma cascata de luz prateada caindo do alto da espiritualidade superior e banhando essa pessoa de bênçãos. Porque quanto melhor essa pessoa, mais eu vou conseguir um perdão pleno. E na medida que eu vou investindo energias positivas, eu vou anulando a energia negativa da culpa e do ressentimento, me permitindo o auto-perdão e me permitindo o perdão de alguém que me magoou. Esse exercício tem que ser feito por quanto tempo? Pelo tempo necessário a quando você lembrar do evento, não sofra mais. A terapia do perdão, ela tem um efeito espiritual, energético, mas também tem um efeito neurolinguístico, porque eu estou reprogramando o meu cérebro a partir de diferentes áreas das lembranças dolorosas que eu vivi, desconectando a lembrança da dor vivida, me permitindo, se por um acaso eu lembrar, através de um gatilho, de algo que me disparou uma lembrança, eu não venha sofrer e gastar energia. Ou pior, num processo inconsciente, me tire a oportunidade de fazer escolhas, me levando à felicidade, realização e evolução. A terapia do perdão está comprovada cientificamente como uma ferramenta de equilíbrio e de saúde do corpo físico, da mente e da alma. Só depende de você. Para finalizar, você é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança. Você hoje já tem todas as qualidades para ter uma vida feliz e abundante, naquilo que você se propuser a fazer. Não deixe que erros do passado impeçam você de se realizar completamente. Entenda que os erros do passado, eles aconteceram porque era somente isso que eu tinha naquele momento como recurso para oferecer. Vivi, sofri, aprendi. Hoje, se tiver oportunidade, pretendo não errar o mesmo erro. Mas também entendo que vou continuar errando. Que sejam sempre erros novos. Erros que venham me trazer o aprendizado e a evolução que preciso. Escolha se amar mais. Escolha se aceitar mais. Escolha aceitar e compreender a sua humanidade. Luz e sombra ao mesmo tempo. Estágio intermediário evolutivo. Escolha ser mais caridoso com você e com as suas atividades. Escolha se permitir estar mais no presente, porque o passado não volta e o futuro ainda não aconteceu. Viva o presente de forma intensa, não abrindo oportunidades de ser feliz. Não perca a chance de poder estender a mão a quem precisa, independente do seu cansaço, da sua correria. O esforço, com certeza, vai ser valorizado. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E se você plantar amor para você mesmo, você vai cada vez se amar mais e a sua vida vai seguir adiante. Se você plantar amor ao próximo, o próximo vai te amar mais e a sua vida vai ser mais facilitada. Esse é o sentido da nossa fala. Se permita o auto-perdão, a autoaceitação e a autocompreensão. Aceite Jesus
como um exemplo de vida, como um grande mestre, como um professor. Estude a vida dele naquilo que ele fez e naquilo que ele falou. Mas, acima de tudo, coloque em prática, a cada momento, o perdão ao próximo e o auto-perdão. Desejo a todos uma excelente semana, fiquem todos com Deus e espero poder estar junto com vocês na próxima quarta-feira. Obrigado ao Celso Costa.